Fim do Instagram e Facebook no Brasil. Saiba o que aconteceria se o país saísse das redes da Meta. Durante a última semana, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, parou as redes com seu pronunciamento sobre o fim do programa de checagem de fatos nas plataformas da empresa, como Facebook e Instagram. Apesar dessa parada ter sido em um sentido simbólico, agora pode ser literal no Brasil, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Alexandre de Moraes, declarou que não aceitaria tal medida no país. Zuckerberg justificou a decisão afirmando que os verificadores de fatos se tornaram politicamente enviesados, resultando em censura excessiva e erros. O CEO também criticou a existência de tribunais secretos na América Latina, que, segundo ele, ordenam a remoção silenciosa de conteúdos nas plataformas digitais. Em resposta, o ministro enfatizou que as empresas de tecnologia devem cumprir as leis locais para operar no Brasil. Essa declaração sugere que, apesar das mudanças anunciadas pela Meta, a empresa continua obrigada a seguir as regulamentações brasileiras relacionadas à moderação de conteúdo e combate à desinformação caso queiram rodar no país. Sabemos que tal posicionamento não é um blefe. Como pudemos ver em 30 de agosto de 2024, quando foi determinada a suspensão imediata da rede social X, antigo Twitter, no Brasil. A decisão foi motivada pelo reiterado descumprimento de ordens judiciais que exigiam a remoção de conteúdos considerados desinformativos e prejudiciais à democracia. Além do bloqueio da plataforma, Moraes ordenou o congelamento de contas bancárias da empresa no país e estabeleceu multas para indivíduos que tentassem contornar a suspensão por meio de redes virtuais privadas VPNs. Após 39 dias de bloqueio, em 8 de outubro de 2024, Moraes autorizou o retorno das atividades da rede social X no Brasil. Essa decisão ocorreu após a empresa cumprir as determinações judiciais, incluindo o pagamento de multas que totalizaram R$ 28,6 milhões, a remoção de contas que propagavam desinformação e a nomeação de um representante legal no país. Apesar do desconforto geral que essa postura firme do STF possa causar, é essencial assegurar que as plataformas digitais operem em conformidade com as leis brasileiras, visando combater a desinformação e proteger a integridade do processo democrático. Mas o que isso acarretaria, exatamente? Para o Brasil. A ausência das redes sociais da Meta no Brasil traria impactos profundos, tanto no contexto interno quanto na geopolítica global. A internacionalista Denilde Ouzakher, professora de Relações Internacionais da ESPM-SP, aponta que essa questão deve ser analisada sob duas perspectivas principais: a econômica e a geopolítica. No plano econômico, redes como Facebook, Instagram e WhatsApp desempenham um papel fundamental nas estratégias de marketing digital e comunicação de empresas brasileiras. De fato, elas têm um forte impacto para empresas e consumidores, sendo centrais na apresentação, comunicação e estratégias empresariais, explica Ouzakher. A suspensão dessas plataformas acarretaria perdas financeiras imediatas e exigiria uma rápida adaptação das empresas a alternativas como Telegram, TikTok ou outras redes. Ainda que essa transição seja possível, ela geraria custos e reestruturações significativas. Geopoliticamente, a saída da Meta colocaria o Brasil em uma posição delicada, especialmente nas relações com os Estados Unidos. Ouzakher destaca que o governo norte-americano, especialmente em administrações como a de Donald Trump, tende a reagir fortemente a medidas percebidas como ameaças às Big Techs. O banimento da Meta no Brasil atrairia uma pressão muito maior do que a observada no caso da suspensão do X, dado o peso econômico e político da empresa e sua relevância estratégica para os Estados Unidos, analisa a especialista. Nesse cenário, o Brasil poderia enfrentar críticas de censura e limitações à liberdade de expressão, tanto no plano interno quanto externo. Meta tem 72 horas para esclarecer ao governo sobre planos da empresa. Barbárie digital. Ao mesmo tempo, o caso brasileiro deve ser contextualizado em uma tendência global de questionamento do poder das grandes plataformas digitais. Países como China e Rússia já baniram a Meta por razões de segurança nacional ou controle político, enquanto outros, como a Índia, implementaram regulações rigorosas sobre plataformas como o TikTok.
Segundo Ousaker, a posição do Brasil reflete um alinhamento com a Europa na busca por regulamentações mais rígidas. O Brasil tem defendido a necessidade de controles mais robustos e de uma discussão sobre o monopólio que essas plataformas exercem no marketing digital e na disseminação de informações, acrescenta. Contudo, a suspensão das redes da Meta não ocorreria sem contratempos. Ousaker lembra que as plataformas digitais são parte essencial das cadeias de consumo e importação, o que poderia impactar o comércio local e internacional. Ao mesmo tempo, a concorrência crescente de redes como o TikTok já vem reduzindo a hegemonia da Meta em determinados setores, o que sugere que os efeitos de um banimento podem ser mitigados em parte pela migração para alternativas disponíveis. A longo prazo, a ausência das plataformas da Meta abriria espaço para o fortalecimento de soluções nacionais ou regionais, contribuindo para uma maior soberania digital. Porém, o Brasil precisaria equilibrar esse movimento com as repercussões internacionais e com a necessidade de manter a competitividade global. Nesse sentido, o país estaria não apenas respondendo a demandas internas, mas também moldando sua posição em um debate global sobre os limites do poder das Big Techs, a liberdade de expressão e os direitos digitais. Como afirma Ousaker, o Brasil está alinhado a uma visão que busca maior regulamentação, mas precisa também lidar com as críticas de censura e a pressão internacional. Para os brasileiros, o impacto também seria significativo para a população. Segundo um levantamento do Electronics Hub, publicado em abril do ano passado, os brasileiros passam, em média, cerca de 9 horas por dia em frente a telas de smartphones e computadores, representando aproximadamente 56,6% do tempo em que estão acordados. Durante a suspensão do antigo Twitter no Brasil, o economista Paulo Rabelo de Castro estimou um impacto econômico de 10 bilhões de reais no primeiro ano e 18 bilhões de reais ao longo de 5 anos. Considerando que as plataformas da Meta possuem uma base de usuários e um nível de engajamento substancialmente maiores no Brasil, é possível inferir que a suspensão dessas redes resultaria em perdas econômicas ainda mais expressivas. De acordo com um levantamento do Panorama de Marketing e Vendas 2024, realizado pela RD Stati, cerca de 112 milhões de usuários brasileiros utilizam o Facebook, posicionando o país como o quarto maior em número de usuários no mundo. Já no Instagram, aproximadamente 113,5 milhões de brasileiros estão ativos na plataforma, alcançando 62% da população total no início de 2024. Quanto ao WhatsApp, temos uma aderência de mais de 96% da população brasileira, consolidando-se como uma ferramenta essencial de comunicação. Presidente Lula critica a Meta e convoca reunião após decisão da empresa. Além dos números. Mas o problema vai além dos números. A ausência das redes não interferiria apenas na economia digital brasileira, que é robusta, com um número significativo de profissionais dependentes das plataformas, mas traria consequências psicossociais graves. Segundo Ana Bárbara Neves, psicóloga clínica, mestre em análise do comportamento pela Universidade do Norte do Texas e doutoranda em psicologia social e do trabalho pela Universidade Federal da Bahia, a ausência dessas redes sociais pode levar a sensações de isolamento, ansiedade e desatualização. Efeitos já observados durante o bloqueio da rede X em 2024. Ana explica que essa desconexão forçada deve até ser uma oportunidade para repensar o modelo de negócios das empresas de tecnologia, que se baseia na captura contínua de atenção e na coleta de dados pessoais. Repensar os motivos e as consequências de tais bloqueios destaca a importância de regulamentações que promovam maior transparência, proteção de dados e respeito à privacidade, além de incentivar um uso mais consciente e humanizado das redes sociais. Isso contribui para fortalecer democracias e assegurar que os ambientes digitais sejam mais justos e inclusivos, onde a tecnologia sirva ao bem público e não apenas aos interesses econômicos privados, explica. Redes sociais como as da Meta utilizam design persuasivo para maximizar o engajamento, o que pode criar dependência emocional nos usuários e tornar a ausência dessas plataformas desconfortável. A curto prazo, a interrupção das redes sociais poderia gerar ansiedade, frustração e desconexão social, enquanto, a longo prazo,
poderia levar a uma reflexão mais profunda sobre o impacto das redes na saúde mental e nas relações interpessoais. Para Ana Neves, essa experiência pode incentivar um uso mais consciente e ético das redes sociais, além de fortalecer discussões sobre como equilibrar inovação tecnológica e preservação de direitos fundamentais. Embora o Brasil seja um dos países com maior tempo médio de uso de redes sociais, Neves destaca que isso reflete mais um aspecto cultural e econômico do que um vício clínico. O uso intensivo das redes sociais está ligado à espetacularização de experiências pessoais e à falta de alternativas de lazer acessíveis. Na maioria das pessoas, observa-se mais um reflexo de aspectos culturais, como o fenômeno da espetacularização das experiências pessoais, onde a imagem e a performance ganham centralidade. Além disso, fatores econômicos, como a desigualdade no acesso a espaços de lazer e educação de qualidade, contribuem para o uso intensivo das redes como forma de entretenimento acessível e comunicação social, ressalta. Quando questionada sobre a relação de dependência e abstinência pelas redes, a psicóloga explica que todo hábito pode ser mudado. Na ausência dessas plataformas, as pessoas podem experimentar sintomas como tédio, inquietação e o desejo de se manterem atualizadas, o que é mais um reflexo de hábitos enraizados do que de dependência. A ausência pode incluir sensações como tédio, inquietação ou o desejo de se manter atualizado. Essas reações refletem a centralidade que as plataformas digitais ocupam no cotidiano, especialmente para o acesso a informações e conexões sociais. A maneira como a tecnologia é projetada para captar atenção contínua intensifica essa percepção. Mas sentir falta não significa necessariamente dependência. Trata-se, muitas vezes, de uma adaptação natural ao deslocamento de hábitos enraizados no uso cotidiano das redes, conclui. Por outro lado, a desconexão das redes pode trazer benefícios psicológicos, como melhoria no foco, clareza mental e qualidade das interações interpessoais. De acordo com a psicóloga, práticas que equilibram o uso de tecnologias com atividades presenciais, como incentiva a Lei 14.533/2023, podem promover um bem-estar mais sustentável e uma relação mais ética com o mundo digital. Assim, mesmo diante de impactos negativos iniciais, a profissional vê na interrupção das redes sociais uma oportunidade de transformação positiva.